6 da manhã até às 18 horas. Tá? Pronto? E no outro dia, também, o dia todo, até às 18 horas, uma colher de chá de azeite de oliva extra virgem de 15 em 15 minutos. São 2 dias de jejum. No final do primeiro dia, você toma apenas um chá, né, assim, relaxante, e vai dormir. No final do segundo dia, você já pode ter um alimento assim como frutos no final, entendeu? Porque você não pode comer após os jejuns comida pesada, porque no caso ele não quebra, né? Esse remédio ele não quebra, esses 2 dias de jejum ele não quebra, ele vai fazer um processo tipo de derretimento dessa pedra, entendeu? Você vai expelir pela urina, mas não como pedra, você vai expelir como se fosse resíduos de areia, entendeu? Então, Ok, Eliel. esse que é o processo. E já tenho 2 testemunhos de pessoas que fizeram e não precisaram operar e sumiu a pedra, entendeu? Mas tem que fazer direitinho nesses 2 dias. Se nesses 2 dias você se livra de uma cirurgia. E junto com isso quero fazer um pedido especial por uma irmã, que é a irmã Cleide, ela está internada com pneumonia, né? E na igreja a gente está velando o corpo do marido dela. Ele também pegou, ele não resistiu, faleceu ontem e ela tá no hospital. Então, peço que vocês orem aí pela nossa igreja e pela essa irmã Cleide, tá? Por favor. Ok, Eliel. Está aí dado o recado, queridos. Obrigado, Eliel. Vamos estar intercedendo por essa irmã que perdeu seu ente querido. E obrigado pela receita, viu? Ok. Obrigado. Tudo bem? Bom dia, pastor Robson. Seja bem-vindo, pastor. Uma alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez. Já são 4 horas e 30 minutos. Vamos ter a nossa sala simultânea e logo depois a gente volta para darmos sequência ao nosso estudo dessa madrugada. Ok? Vamos lá. Vamos dividir aqui, colocar grupos, 3 pessoas no máximo, para a gente poder ficarmos tranquilos aqui. Vamos lá. 3 pessoas. Seja bem objetivo, irmãos, no seu pedido, ok? Para que todos possam ter a oportunidade. Sala liberada. Muito bem, voltamos, estamos outra vez juntos e vamos juntos avançar para o estudo dessa noite, dessa madrugada, querido. Eu estive aqui com o nosso irmão Arnaldo, a nossa irmã Renete, não conseguimos ouvir a Renete, com certeza problema no seu microfone, aí no seu celular, e também com a Lauriene. Nós vamos ao nosso tema dessa noite, dessa madrugada, queridos. Pastor Edson, muito bom dia mais uma vez, meu irmão. Seja muito bem-vindo, pastor Edson. Eu estou aqui alegre porque fiquei na sala com meu tio Pedro e minha tia Lúcia, e foi muito bom. E tinha a Edna Pedro, que não conseguiu abrir o áudio, viu? Mas fica aqui, eu não sei o que ela teve com a gente. Agora, irmão Mário, eu estou sofrendo aqui com a minha internet, estou no celular porque a minha internet não quer funcionar, viu? A e no minha celular, também, às vezes, e no celular, às vezes, eu tenho que fechar a câmera aqui porque não consigo ficar com ela aberta e boa. Mas tá bom. O pastor Robson está aí, ele está firme aí, vai ajudar a gente. Ok. Estamos juntos. Hoje foi o dia das internets problemáticas, né? Misericórdia. Misericórdia, viu, pastor Robson? Eu estou desde 3h30 da manhã, amigo, tentando acessar. Gente, não sei mais o que é que eu faço, viu? Mas vamos lá, amigos. Estamos entrando numa nova fase agora, hein? Passamos pelo processo de permanecer em Cristo e hoje vamos estar entrando na fase da oração, orando pela fé. Mas antes eu quero saudar mais uma vez aqui a nossa irmã Léo, que está hoje completando mais uma primavera. Deus continue te abençoando, viu, Léo? Aqui está a sua família da madrugada.
todos nós estamos torcendo, orando, crendo na misericórdia e na bondade de Deus, que Ele há de restaurar a sua saúde física. E Deus continue abençoando você. O meu abraço carinhoso, um beijo nesse negão bonitão aí, o Bonfim. Um beijo, Léo, um beijo, meu irmão Bonfim, no coração, viu? Vocês são especiais demais, viu? Deus continue abençoando esse casal lindo. Pastorzão Robson, nos auxilia aí, amigo. Orando pela fé, né? O texto começa dizendo que nós oramos pela fé para que possamos receber a promessa do Espírito por meio da fé, conforme Gálatas 3,14, pois sem fé é impossível agradar a Deus, diz-nos Hebreus 11,6, né? E é pela fé que Cristo pode habitar em nosso coração, conforme Efésios 3,17. Então é interessante aqui, não é? É preciso saber que após a nossa oração pelo Espírito Santo, eu realmente o recebi. Ou seja, é confiando na promessa do Senhor, né? Às vezes a gente fica esperando sentir coisas, mas aqui o texto nos mostra que nós devemos confiar na palavra. Ele diz que orando com promessas, né? Nós precisamos orar com promessa, porque essa que é importante, é o que realmente vai fazer com que nós possamos receber, né? Então, pela fé, quando nós cremos, nós recebemos. E ele cita aqui que a irmã White diz que o Espírito aguarda a nossa demanda e recepção. E acrescenta aqui o que foi dito por David Wolfowitz, não é? E ele fala assim, você pode imaginar alguém exigindo algo de Deus? Aí eu me lembro que tem alguns irmãos, né, que oram assim muito fervorosamente, e que eles dizem assim, eu já determinei ao Senhor, né? Eu já determinei ao Senhor exigindo de Deus. Ele diz que, inicialmente, essa frase, exigir de Deus, né, ela parece desrespeitosa ou até mesmo uma blasfêmia. Quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Entretanto, ele diz que o termo é usado pela irmã White em várias passagens de seus escritos. Mas o que é que ela quer dizer quando ela diz que devemos exigir de Deus, cobrar de Deus, né? Inclusive, a própria Bíblia nos estimula, né, a provar o Senhor, né, a pedir, a exigir dele, assim, a colocá-lo em prova. Mas ele diz aqui que primeiro devemos reconhecer que Deus, ele deseja nos dar esse presente. Estamos falando aqui do Espírito Santo, né, de pedir a Deus o Espírito Santo. Então, Deus nos ama e sabe que nós precisamos do Espírito Santo. Então, Deus fica feliz quando nós cobramos dele, quando nós exigimos. Claro, essa é a oração com promessa. A nossa exigência é pegar Deus pela palavra. Eu me lembro, quando nós estudamos, acho que foi as 95 teses, ou foi o Passo para o Avivamento, o pastor Edson deve lembrar, daquela senhora, acho que foi Passo para o Avivamento, aquela senhora que orava cobrando de Deus, Senhor, o Senhor não prometeu aqui, ó, o Senhor disse na sua palavra aqui, e aí o Senhor vai cumprir. Não, lembra, Mário, dessa oração ousada que aquela irmã fazia? Ela trabalhava em favor das pessoas, né? E aí ela cobrava de Deus as promessas de Deus. Então, nós devemos pegar Deus por sua palavra, não é? Então, Deus está desejoso de nos conceder. Então, primeiro, ele diz isso, né? Que Deus está feliz porque ele sabe que nós precisamos, ele nos ama e quer nos conceder. Em segundo lugar, ele significa que este presente é extremamente importante para nós. Okay? Porque sem o Espírito Santo, para onde vamos, né? Então, nós precisamos do Espírito Santo. Então, isso mostra claramente que quando ansiamos pela presença contínua de Jesus em nossas vidas, e essa presença contínua de Jesus em nossa vida só vem através da pessoa do Espírito Santo, não é? Porque Jesus disse, olha, se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, ele vai vir e eu virei com ele. Então, nós precisamos, né? Ele diz aqui, uma vez que somos informados que este presente está esperando por nossa demanda, ou seja, o presente está esperando que a gente peça, que a gente sinta necessidade, que a gente busque. E isso nos mostra claramente que quando ansiamos pela presença contínua de Jesus em nossas vidas, para que ele possa nos liderar e guiar, sabemos que estamos totalmente entregues a Deus. Então nós podemos fazer o nosso pedido, o nosso clamor, a nossa demanda, né? Então, nós precisamos pensar cuidadosamente sobre isso, a maneira como temos realmente buscado o Espírito Santo. Aí eu me lembro
do que diz o pastor, o irmão Alcênio, né? Nós devemos clamar fervorosamente, né? Ali, intensamente, clamando pelo Espírito Santo. Exigir algo implica um forte interesse em algo que você realmente precisa ou deseja ter, né? Então, implica seriedade por parte da pessoa que pede. Devemos deixar de lado as nossas inibições e exigir algo. Deus fica muito satisfeito quando nós fazemos essas exigências sobre Ele, né? Para que exigimos essas coisas? A fim de que o nome dele seja glorificado em nossa vida, porque quando recebemos o Espírito Santo, nós somos transformados, nós somos capacitados para glorificar o nome do Senhor, para testemunhar. Lembra o que a Bíblia diz? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que acontece quando o Espírito Santo desce sobre nós? Seremos testemunhas, né? Onde estamos, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, não é? Então, rendendo-nos de todo o nosso coração a Jesus todos os dias, pela fé, obtemos o grande dom de Deus. Então, nós acabamos de trabalhar nesse livro a questão da rendição, né? E quando nós nos rendemos e nós exigimos, nós clamamos, nós demandamos de Deus o Espírito Santo, então nós obtemos o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Ele nos concederá o poder do seu Espírito Santo para que possamos testemunhar de Deus e glorificar o seu nome. Aí nós entramos num tópico muito interessante, que é a poderosa oração intercessória de Paulo. Isso está no livro de Efésios, capítulo 3, e os versos 14 a 21. E ele destaca 5 pontos aqui. Vamos ler o texto, né? Quem está com a Bíblia aí? Efésios, capítulo 3, 17 a 21. Tá aí no livro também, não é? Logo abaixo aí, Efésios 3, 17 a 21. Aliás, 14 a 21. Estou lendo 17, mas não é. É 14 a 21. Ele diz assim, olha: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isso aqui é muito forte, né? Sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, ele diz o seguinte, Paulo, ele ora intercessoriamente pela igreja de Éfeso, né? Pedindo poder do Espírito Santo dentro deles, né? Poder interior do Espírito Santo, para que Cristo possa habitar no coração de cada um deles, para que eles experimentem toda a extensão do seu amor, né? A altura, a profundidade do amor de Deus, que excede todo entendimento, e que este amor de Deus, esse amor divino, possa estar enraizado, arraigado no coração de cada um deles, para que eles sejam cheios da plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus. É um negócio que a gente fica pensando como é que pode ser isso, né? Como é que a gente pode, o ser humano finito, limitado, pecador, miserável, possa ser cheio de Deus. E aqui diz ainda, é cheio da plenitude de Deus. É até uma redundância, né? É cheio de toda a plenitude de Deus. E ele diz assim, vemos aqui claramente o caminho de Deus para conosco, por sermos preenchidos com o Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, Cristo vive em nós e experimentamos uma mudança positiva em nosso caráter, não é? Que é o fruto do crescimento do Espírito, do desenvolvimento do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Então, essa é a oração de Paulo, essa deve ser a nossa oração, para que sejamos cheios, né? Paulo, ele exorta em vários lugares isso, né? Que devemos ser cheios
do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, porque somente com o Espírito Santo nós podemos, então, testemunhar de maneira efetiva e glorificar o nome do Senhor. Não é? O outro tópico fala sobre como é que vamos ter força interior. Né? E ele diz aqui que o fundamento de nossa vida religiosa está aí em Efésios 3,16, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Nós necessitamos do poder do Espírito Santo, tanto para vencer o pecado que está em nós, não é? Para sermos vitoriosos em nossas batalhas interiores, na nossa luta contra o eu, como para glorificar a Deus e vencer as batalhas que vêm de fora. Precisamos de força todos os dias. Uma vida cheia de força nos traz alegria. Nosso maravilhoso Senhor quer que tenhamos força abundante em nossas vidas. Essa força para que a pessoa interior da qual a pessoa é provida pelo Espírito Santo. Né? E aí ele cita aqui o livro Passos para o Avivamento Pessoal, da página 60, que nos mostra que é necessário consagração diária. Ou seja, o poder do Espírito Santo não é algo que a gente vai receber e vai permanecer em nós sem que busquemos. Não. Nós temos aprendido aqui no passo para tanto nesse permaneça em Cristo, como vimos nas teses, que é necessário busca diária. É necessário que todos os dias, inclusive o texto lá de Efésios, capítulo 5, né, onde diz enchei-vos do Espírito Santo, né, ali diz esse texto aí, ele está num tempo verbal que indica que precisa ser constantemente cheio, não é? Renovado, é como a palavra enchendo do Espírito, né? Todo dia se enchendo do Espírito, é como o ide lá, a palavra lá de Mateus, capítulo 28, dos discípulos, né? A palavra lá está no gerúndio, que é um verbo contínuo na língua grega. Então, é uma atitude, é uma ação contínua que devemos ter. Assim, o Santo é uma ação contínua. Não quer dizer que um dia eu orei pelo Espírito Santo, recebi hoje, e esse estoque é suficiente para o resto da minha vida. Não. A Bíblia está sempre que devemos depender continuamente do poder. E a nossa busca é contínua. E aí eu lembro o texto que nós já lemos aqui de Lucas 9:23, né? Onde o Senhor Jesus diz assim, que aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz cada dia. Então ali está sempre enfatizando a necessidade de busca diária, Não é? Quando ele nos ensina o Pai Nosso também, ele cita ali o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Então, assim, é sempre uma busca diária. Eu acho interessante quando Deus coloca isso, não é? Porque isso mostra que Deus quer ter contato conosco todos os dias. Ele não quer nos dar uma provisão para um ano, para um mês, nem para uma semana, não é? O Senhor nos dá provisão diária. Por que eu acho interessante isso? Porque Deus quer que a gente tenha comunhão com Ele todo dia. Então, aí nós entendemos que a salvação, que o recebimento do Espírito Santo não depende de conhecimento, mas depende de relacionamento. Não é? Porque é Cristo em nós, não é? A esperança da glória, como diz Paulo. É Cristo operando em nós diariamente, tá certo? Então é importante a gente orar diariamente, pedindo pelo Espírito Santo. É necessário nos consagrarmos diariamente a Jesus. É necessário que a gente vá buscar diariamente. Eu me lembro que o pastor Abigmar Dourado foi o pastor que batizou minha esposa, foi o pastor que fez o nosso casamento. Ele fez um sermão de mordomia, pregando sobre mordomia, e ele pregou ali baseado na experiência da multiplicação dos pães, né? A multiplicação dos pães. Eu me lembro bem que ele falava do pão bolorento, alguns já devem ter escutado esse sermão, né? E ele disse o seguinte, Jesus, então, ele multiplicava o pão, entregava os discípulos saíam para distribuir à multidão. E eles distribuíam. Quando acabava, o que é que eles faziam? Eles precisavam voltar a Cristo para receber mais pão, né? Pão fresco, pão da hora, não pão bolorento, não é um pão que se guarda. Então ele dizia que quando nós recebemos a mensagem, nós não podemos guardar,
Nós precisamos levar. E quando nós levamos, nós vamos sentir necessidade de voltar a Cristo para buscar mais. Não é? Então, é essa busca diária, esse contato diário que nós precisamos ter com o Senhor. E a última parte, não é, do nosso estudo de hoje é exatamente Cristo em nós. Não é? E o verso 17, do capítulo 3 aqui de Efésios, diz exatamente isso. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Ok? Aí ele pergunta, estamos nós cientes dessa verdade maravilhosa? Né? Quando vivemos com o Espírito Santo, então é de fato aí, quando o Espírito Santo está em nós, que Cristo mora, que Jesus habita em nosso coração. É quando temos o Espírito Santo que Jesus habita em nosso coração. Não podemos sentir nem medir isso. Não dá para sentir nem medir. Nós precisamos acreditar. Você crê nisso? Né? Então, se você crê, e aí eu acho interessante aqui os passos dos momentos a sós, né? Quando nós aprendemos que Jesus é uma pessoa com quem nos relacionamos e nós precisamos aprender a conversar com ele. Então, vemos a importância aí dos momentos a sós com Cristo, né? Então, se você crê nisso, se você acredita que Jesus realmente está em você, então viva como se ele tivesse de fato, torne a presença de Cristo algo real na sua vida, conversando com ele, agradeça a ele por habitar em você, fale para ele como é bom, o que você está sentindo, a alegria que você tem de ter certeza de que ele está presente na sua vida, que ele está presente por ele viver em você. Então nós precisamos tornar a presença de Cristo algo realmente, algo real em nossa vida. E ele cita aqui que Andrew Murray, ele diz assim, desta forma, Jesus leva você à comunhão com ele, com o objetivo de que a vida dele se torne parte da sua vida, para que possamos dizer, como Paulo dizia, né? Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. E a irmã White, então, acrescenta, a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. E no plano de restaurar os homens, a imagem divina foi providenciado que o Espírito Santo deveria mover-se sobre as mentes humanas e ser como a presença de Cristo, um agente modelador sobre o caráter humano. E também, um cristão saudável é aquele que tem Cristo formado dentro dele, a esperança da glória, conforme Colossenses 1:27. Então, Cristo habita em nossos corações pela fé. A confiança é o fundamento da fé. É uma questão de confiar toda a nossa vida a Jesus. Nossa primeira entrega básica de nossas vidas e, consequentemente, essa entrega é diária a Jesus Cristo. Então, ela precisa ser renovada a cada dia. Então, nós precisamos, pela fé, crer, confiar que Jesus habita em nós. E a Ele devemos nos entregar diariamente para que possamos receber este poder diário do Espírito Santo em nossa vida. Então, hoje, quando clamarmos pelo Espírito Santo, que Deus nos dê o Espírito Santo para hoje, né? Para este dia. Deus nos encha do Espírito Santo hoje para as nossas necessidades de hoje e que cada manhã possamos renovar esse nosso pedido. A minha pergunta é, estamos nós dispostos a clamar diariamente? Quer você, nesta manhã, pedir, Senhor, enche-me do teu Espírito e usa-me hoje, dá-me a porção deste dia do teu Espírito para que eu possa ser usado por Ele para a glória do teu nome. Que Deus nos abençoe e que possamos hoje buscar esse poder para vivermos para a glória de Deus e que Jesus esteja continuamente em nossa vida. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.
ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Amém, queridos. Pela graça de Deus, possamos, irmãos, colocar em prática o que estamos aprendendo aqui. Mais uma vez, a gente sempre fala aqui, querido, se você tem dificuldade para isso, ore ao Espírito Santo. Fale para ele que você tem dificuldades de se entregar. Ele vai nos ensinar, ele vai nos orientar, ele vai fazer com que o nosso coração realmente seja entregue, a nossa vida. Quando a Bíblia fala de coração, ele está falando da vida. Não é um órgão, mas entregar a vida, literalmente, a nosso Deus. Pastor Robson, muito obrigado. Pastor Edson, muito obrigado também pelo apoio. Lembrando sempre, meus queridos irmãos, que nós estamos em caminhada rumo às mansões celestiais. Muito em breve, Jesus Cristo vai voltar. E todos aqueles que permaneceram com Cristo, pela graça de Deus, alcançaremos a vitória através do Senhor Jesus Cristo. Sábado que vem teremos um batismo, Amém. viu, Pastor Robson? Já está tudo certo, conseguimos um rio aqui pertinho, né, Angélica? Estaremos lá pela graça. Batismo de Solange. Isso, é o batismo da nossa irmã Solange. Estaremos lá. Louvado seja Deus. Uma bênção, viu? Chegamos ao final, queridos, de mais uma madrugada com Deus, lembrando sempre que eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Pastor Robson, assim como o senhor fez a nossa Amém. lição dessa noite, dessa madrugada, assim o senhor vai fazer esse encerramento. Na sua oração, coloca aí também a intercessão pela nossa irmã Léo, que está completando mais um ano. Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Léo. E logo depois daqui teremos uma reunião com o nosso querido pastor Edson, os Amém, administradores. Não é isso, pastor Edson? O link já está lá no grupo de líderes. Muito bem, pastor. Muito obrigado a todos. Deus continue abençoando. Que tenhamos um dia na graça, na presença do nosso grande Deus. Pastorzão Robson, por gentileza. Amém. Vamos nos apegar à promessa, né? A Bíblia diz que o Senhor está mais disposto a nos dar o Espírito Santo do que pais humanos a dar boas coisas aos seus filhos. Então vamos, como diz o texto de hoje, vamos exigir, vamos orar com promessa, nos apegar às promessas de Deus e realmente pedir que Ele nos encha do Espírito Santo. Oremos. Pai querido, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, por nos ter despertado para estarmos juntos Te buscando nesta manhã. Temos muitas debilidades, Senhor, muitos problemas para serem resolvidos em nós, mas nada podemos sem que o Teu Espírito esteja conosco. Por isso, nesta manhã, Senhor, nos apegamos à Tua palavra e oramos ao Senhor, clamando ao Senhor que derrame sobre nós o Teu Espírito, que nos encha com o poder do Espírito Santo, para que sejamos capacitados, ó Deus, transformados e preparados para testemunhar de Ti. Que assim possamos ser revestidos deste poder e ser Tuas testemunhas diante deste mundo que perece. Portanto, Pai, nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez e suplicamos, ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos encha com o poder do Teu Espírito Santo, conforme a Tua promessa. Nos entregamos a Ti mais uma vez. Dá-nos a Tua bênção para este dia. Enche-nos do Espírito Santo para este dia e usa-nos neste dia para a glória e louvor do Teu nome e para a salvação dos Teus filhos. Nós te suplicamos agradecidos, orando pelos méritos de Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Robson. Muito obrigado a presença de todos vocês. Além de estarmos orando aí pelo pedido do nosso irmão Eliel,
E eu quero acrescentar aqui mais um pedido, irmãos. Ontem eu tive a alegria de conversar com a nossa irmã Ildete Xavier. E Ildete, ela vai fazer uma prova, e essa prova é muito importante, o resultado, para que ela consiga o visto permanente no Canadá. E ela pediu ontem, conversando com a Angélica também, para que nós estejamos intercedendo por essa prova. O que ela estudou, o que a avaliação dela é feita em 1 ano, ela fez isso em 3 meses, irmãos. Então, é um grande desafio, mas ela está confiante e está pedindo que nós estejamos orando para que ela seja aprovada. É uma prova de francês, tá? Ela domina o inglês, mas ela precisa desse resultado positivo na prova de francês. Então, está aí mais um desafio para a gente estar orando pela nossa irmã Ildete Xavier, para que Deus conceda a ela a bênção, a vitória, que ela consiga esse visto permanente no Canadá, ok? Queridos, grande abraço para vocês, um ótimo dia, microfone liberado para quem quiser dar o seu bom dia. Que a paz e a graça do nosso Deus repouse na vida e no coração de todos vocês.